O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Descarte inadequado de lixo em áreas públicas coloca a saúde de população em risco. 2 homens são presos suspeitos de roubo a casal de idosos em Capitão Enéas. Menino de 3 anos morre após ser picado por escorpião. Veja também, suspeito de abusar de 3 sobrinhas é linchado por populares em Montes Claros. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Quando se fala em indenização por dano moral, logo pensamos em um indivíduo que teve um direito violado. Mas você sabia que existe a ação de dano moral coletivo? Ela se aplica a diversas situações. Veja na entrevista. Doutor Rodrigo, então vamos começar explicando o significado do dano moral coletivo. O dano moral coletivo é quando abrange toda uma coletividade, toda uma sociedade, um grupo de pessoas indeterminado, diferentemente do dano moral individualizado, em que cada pessoa vai ajuizar a ação em nome próprio. E qual que é o objetivo desse tipo de ação? O objetivo é simplesmente você dar esta ênfase à coletividade em virtude do caso prático que foi gerado e também e principalmente colocar não só a função reparatória e compensatória para esta comunidade, para essa coletividade, mas também a função desestimuladora, a função preventiva ou também denominada educativa, para demonstrar que aquele agente que cometeu o ato ilícito não cometa novamente, demonstrando que a sociedade não mais permite esse ato e que a sociedade como um todo vai, através desta ação coletiva, demonstrar para que se ele cometer esse ato novamente, obviamente fazendo uma análise econômica, vai doer no bolso dele. Vamos dar alguns exemplos, então, de quando que o dano moral coletivo é devido? Como, por exemplo, questões ambientais, uma fábrica que venha poluir um lençol freático, uma empresa que venha fazer uma propaganda que possa gerar prejuízos a toda uma coletividade, enfim, casos em que toda uma coletividade, toda uma sociedade possa ficar prejudicado. Nós temos um caso clássico, que é aquele da pílula da farinha, né? A pílula anticoncepcional que veio com a farinha dentro. É um caso clássico, um caso típico que demonstra um prejuízo a toda uma coletividade, diferentemente de um X ou Y daquela pessoa, mas toda a sociedade. Agora, como a gente está falando de um dano moral coletivo, para onde que vai esse dinheiro? Ele é repartido entre as pessoas? O que acontece? Geralmente, esse valor, que caso tenha uma condenação nesse dano moral coletivo, ele vai para um fundo. Esse fundo, geralmente, ele é organizado e fiscalizado pelo Ministério Público. É um fundo que vai, por exemplo, coletar um valor, caso tenha uma condenação, para repor aquele dano ambiental que foi colocado, um fundo para que possa proteger os direitos fundamentais do consumidor, aí entrando já para o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, ou seja, um fundo que possa proteger toda aquela coletividade. Confira com a Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. Uma massa de ar seco e quente vai continuar cobrindo a região sudeste do país nesta quarta-feira. Eu destaco aqui a elevação nas temperaturas que devem ocorrer principalmente sobre as capitais São Paulo e Belo Horizonte no decorrer dos próximos dias. Atenção, porque na capital mineira o tempo ainda vai permanecer seco e ainda não há expectativa de formação de áreas de instabilidade até pelo menos a segunda semana do mês de outubro. Dia de sol forte em todas as outras áreas da região sudeste, inclusive nas capitais
capitais Vitória e também no Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria em alto mar na altura da costa da região sudeste vai mudar a direção dos ventos e aumentar a nebulosidade sobre a região da Baixada Santista. Por isso, na noite desta quarta-feira, as temperaturas vão ficar um pouco mais baixas com relação aos últimos dias, mas mesmo assim ainda não há expectativa de chover. A mínima prevista em São Paulo nesta quarta-feira é de 17, máxima de 34 graus. Em BH, mínima de 17, máxima de 32, com tendência de elevação nos próximos dias. E em Montes Claros, nesta quarta-feira, a temperatura deve variar entre 20 e 32 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. No próximo bloco, homens são presos suspeitos de roubo a casal de idosos.